Olá, bem-vindo ao resumo de 1 Coríntios 7, 10 a 40, baseado no sermão do pastor Brett Midor. Neste estudo, examinaremos a resposta do apóstolo Paulo às indagações da igreja de Corinto acerca do casamento, divórcio, solteirice e viuvez. Ao longo do vídeo, destacaremos sistematicamente o que pertencia ao contexto histórico específico da época de Paulo, como a perseguição romana, a crise presente e os costumes pagãos de Corinto, e o que constitui princípio eterno, aplicável a nós em qualquer tempo e cultura. No versículo 1, Paulo afirma: quanto ao que me escreveram, trata-se da continuação de ensinamentos anteriores. Iniciaremos pelo contexto histórico, prosseguiremos com os 8 fundamentos do casamento segundo a Escritura, e em seguida, analisaremos o texto verso a verso. As explicações incluirão os termos gregos relevantes e aplicações práticas para o nosso tempo. Convido-o a abrir sua Bíblia e acompanhar com atenção. Que o Senhor nos ilumine para discernir o temporário do permanente. Paulo responde a uma carta enviada pela igreja de Corinto, contendo perguntas sobre sexualidade, casamento e divórcio. No versículo 1, ele declara: quanto ao que me escreveram. Esse cenário era específico da época de Paulo. Corinto, uma cidade marcada pela imoralidade pagã, via muitos convertidos enfrentando casamentos mistos, conflitos familiares e a ameaça constante de perseguição romana, razão pela qual ele menciona a angústia presente. Em nosso tempo, observamos igualmente uma rejeição crescente ao casamento. Estatísticas indicam declínio desde os anos 1970, introdução do divórcio sem culpa e movimentos que o consideram opressivo. Contudo, o princípio eterno permanece inalterado. O casamento entre homem e mulher constitui o retrato mais elevado do amor infalível de Cristo pela Igreja, conforme Efésios 5, 31-32. Verdade válida em qualquer era. A dureza do coração humano, conforme Jesus ensinou em Mateus 19, 8, continua gerando questionamentos complexos. Assim, distinguimos o que era circunstancial à igreja primitiva do que transcende os séculos. Prosseguimos agora aos fundamentos que Paulo pressupunha como conhecidos. O primeiro princípio é eterno. Deus instituiu o casamento para um homem e uma mulher. Jesus declara em Marcos 10, 6 a 9, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. O que Deus uniu, o homem não separe. Qualquer relação sexual fora desse padrão é classificada como porneia, imoralidade sexual, e tal proibição permanece válida em todas as épocas. O segundo princípio também não depende da época. O casamento é indissolúvel. Brett Midor o compara a um cadeado. Quando Deus une, a união é permanente, abrangendo corpo, alma e espírito, como exposto em Efésios 5:31. O divórcio rompe o que o Senhor estabeleceu de forma definitiva. Esses fundamentos não se restringem ao contexto de Corinto, são verdades universais desde a criação. Passemos ao terceiro princípio, igualmente eterno. O terceiro princípio é eterno. O casamento constitui uma aliança, não mero contrato. Em Malaquias 2,14, a esposa é designada a mulher da tua aliança, e Deus atua como testemunha. Por essa razão, ele afirma odiar o repúdio, Malaquias 2,16, posição inalterável. O quarto princípio permanece válido. O homem deve prover o sustento do lar. 1 Timóteo 5,8 adverte: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Brett observa que, na época de Paulo, o modelo de pai provedor e mãe no lar era mais viável economicamente, mas o dever de responsabilidade familiar é eterno. Cada casal o aplica conforme as circunstâncias atuais. Esses fundamentos refletem o caráter divino em qualquer tempo. Avancemos aos princípios subsequentes. O quinto princípio é eterno. O homem exerce a cabeça do lar, porém com liderança servidora à semelhança de Cristo. Efésios 5, 23 ensina: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses 3,19 instrui: maridos amem suas esposas e não sejam rudes, chamado ao amor sacrificial que transcende épocas. O sexto princípio também é universal. Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Se o marido desonrar a esposa, até suas orações são obstruídas. 1 Pedro 3,7. Norma válida em todos os tempos. Embora o patriarcado fosse culturalmente dominante na época de Paulo, o princípio de honra recíproca e amor mútuo permanece eterno. Prosseguimos aos fundamentos finais. O sétimo princípio é eterno. O casamento termina apenas pela morte ou por imoralidade sexual física, porneia. Mateus 19, 9.
Deus prioriza sempre o perdão e a restauração. O oitavo também não depende de época. Deve-se exercer extrema cautela ao aconselhar casamentos, pois há sempre dois lados e nem sempre a verdade é plenamente revelada. O divórcio não constitui pecado imperdoável. O arrependimento possibilita a restauração. Brett adverte que conselhos precipitados, sem ouvir ambas as partes, podem causar danos significativos, orientação aplicável em qualquer época. Esses fundamentos não se limitam ao contexto coríntio, expressam a vontade divina para todos os tempos. Agora ingressamos no texto de 1 Coríntios 7:10 em diante, onde Paulo combina circunstâncias específicas daquela igreja com princípios eternos. Nos versículos 10 e 11, Paulo declara: Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se separar, reconcilie-se ou permaneça solteira. O marido não se divorcie. O princípio eterno é inequívoco. Deus deseja a união matrimonial preservada, ordem divina válida para nós hoje. Brett relata receber indagações semelhantes na atualidade. Devo deixar a segunda esposa e retornar à primeira? Ele expressa a frustração diante de tais questões, que surgem da dureza do coração, conforme Mateus 19:8. Na época de Paulo, era essencial evitar divórcios precipitados após conversões do paganismo. Contudo, o mandamento de não separar o que Deus uniu permanece eterno. A aplicação contemporânea é clara: priorize a reconciliação em vez de novo matrimônio. Examinemos agora o caso dos casamentos mistos, comum tanto naquela época quanto hoje. Nos versículos 12 a 16, Paulo orienta: se o cônjuge descrente desejar permanecer, não haja divórcio. O descrente é santificado, termo grego agiazo, separado para propósito especial de Deus. A presença do cristão torna a casa santa para os filhos até a maturidade. O princípio eterno é: busque ganhar o cônjuge para Cristo. Deus chamou para a paz. Se o descrente optar pela separação, que se separe. O cristão não fica sujeito à servidão, doulos, para a liberdade em caso de abandono. Brett apresenta exemplos reais da igreja contemporânea. Esposas convertidas após o casamento, com maridos descrentes rejeitando a fé, mas persistindo no testemunho amoroso. Na época de Paulo, tais uniões geravam risco de perseguição ou rejeição familiar. Todavia, o ensino de perseverar e buscar a salvação do cônjuge é válido em nossos dias. A aplicação prática permanece. Testemunhe com paciência, sem coerção. Avancemos à orientação geral de Paulo. Nos versículos 17 a 24, Paulo exorta: cada um permaneça na condição em que foi chamado. O princípio eterno é: exerça a fidelidade onde Deus o colocou, casado, solteiro ou em qualquer estado. Brett aplica ao presente. Muitos casados pensam que, sem o cônjuge atual, realizariam mais para Deus. Ele responde: não abandone a situação, sirva ao Senhor nela. Na época de Paulo, a conversão alterava status sociais, escravo para livre, judeu para cristão, gerando instabilidade. Contudo, o chamado ao contentamento e à fidelidade é eterno. A aplicação para hoje é evidente. Cesse de reclamar da vocação atual. Sirva a Deus precisamente onde se encontra. Examinemos agora o ensino sobre solteirice. Nos versículos 25 a 35, Paulo afirma: acho bom que permaneça como está por causa da angustiosa situação presente. O contexto da época era a tlipsis, tribulação da perseguição romana, que tornava o estado solteiro menos oneroso. Todavia, o princípio eterno é profundo. O solteiro pode dedicar-se integralmente ao Senhor sem distrações, versos 32 a 35. A urgência de o tempo se abrevia era intensa para eles, mas o chamado a priorizar Deus permanece em todos os tempos. Brett traz ao presente: muitos solteiros questionam o motivo de sua condição. Ele responde: indague antes o propósito divino para essa solteirice e utilize-a no serviço ao reino. Não pressione o matrimônio por causa do relógio biológico. Deus governa o tempo. A aplicação eterna é clara. O solteiro possui vantagem para o serviço eclesial e missões. O casado tem responsabilidades familiares, mas ambos podem viver para Deus. Prosseguimos aos versículos finais. Nos versículos 36 a 38, Paulo trata das virgens.
O contexto da época era que os pais determinavam os casamentos. Ele orienta: se o pai julgar que retém indevidamente, permita o casamento, não peca. Quem mantém a solteira dedicada ao Senhor procede melhor. Brett aplica ao presente. Alguns pais influenciam filhas adultas valorizando o celibato, mas se ela desejar casar, dê sua bênção, permita. Nos versículos 39 e 40, a viúva fica livre para casar somente no Senhor, mas será mais feliz se permanecer como está. O contexto era a crise que tornava a solteirice menos onerosa. O princípio eterno é: o celibato pode ser um dom, o recasamento é permitido com um cristão. Brett observa: viúvas frequentemente se sentem pressionadas a recasar, mas permanecer solteira proporciona maior liberdade para o serviço. A aplicação contemporânea é discernir o dom divino, matrimônio ou solteirice. Chegamos à conclusão. Em síntese, o tema central de 1 Coríntios 7 é permanecer contente na condição em que Deus o chamou, princípio eterno, versos 17, 20, 24. Não abandone nem inicie matrimônio de forma precipitada. O casamento constitui aliança sagrada que reflete Cristo e a Igreja, uma verdade imutável. O divórcio não representa pecado imperdoável. Isso é válido hoje, o arrependimento possibilita plena restauração. Brett intercede pelos casamentos atuais e afirma: o Senhor perdoa e afasta o pecado como o Oriente dista do Ocidente. Ele cita exemplos reais da Igreja. Irmãos divorciados que se arrependeram, foram restaurados e, em alguns casos, recasaram biblicamente. Na época de Paulo, a perseguição e a crise favoreciam a solteirice. O princípio eterno é a fidelidade, o contentamento e a aliança. A aplicação para nós exige discernimento, separar o circunstancial da época do que permanece eterno. Seja fiel onde Deus o posicionou, o tempo é breve. Agradeço a atenção. Caso este estudo tenha sido útil, deixe seu like, compartilhe com quem possa se beneficiar e inscreva-se para mais exposições. Que o Senhor abençoe abundantemente sua vida e seus relacionamentos.